Olá, graça e paz. Essa é a 68ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nessa semana, também uma semana curta, nós continuamos no livro do profeta Jeremias. Semana passada, com apenas 4 dias, a semana com 3, vamos lentamente percorrendo as profecias de Jeremias. Dessa vez, do capítulo 16 ao 20. No capítulo 16, vemos a solidão do profeta como um sinal do exílio iminente. Deus proíbe o profeta de se casar, de ter filhos, de frequentar festas, de ir em sepultamentos. Ele vive num isolamento social, né, para usar uma expressão moderna, e nesse isolamento ele acaba prefigurando o fato de que o povo de Deus, naquele momento, é um povo sem futuro, porque eles vão para o exílio, e no exílio estarão também isolados, né, da sua família, da sua herança, da sua terra. Então a vida do profeta vira uma profecia. No capítulo 17, há uma acusação contra o povo de Deus que, como prova do seu afastamento da aliança, abandonou o sábado de Deus, né? O quarto mandamento, santificarás o dia de sábado, e eles não estavam fazendo isso. No capítulo 18, a revelação da soberania divina na olaria. O profeta é comandado a ir até uma olaria, né, a casa do oleiro, e lá ele vê então, no ofício do oleiro, ele percebe uma parábola, digamos assim, né, um símbolo, um sinal de como Deus é soberano sobre o seu povo e pode reconstituí-lo, reconstruí-lo a partir daquilo que deu errado, né? No capítulo 19 há um outro sinal, né, uma outra parábola de objetos, uma botija. Né? O profeta pega uma botija, ele é instruído por Deus a pegar uma botija, um pote, né, e quebrá-lo como sinal de que Deus estava para castigar o seu povo também. No capítulo 20, o profeta é agredido e preso por Pazur, que é o filho do sacerdote Imer. Né? Então, provavelmente um sacerdote também. E aí a gente vê que a casta sacerdotal, né, ou seja, a liderança religiosa, estava contra o profeta Jeremias, né, e agindo, inclusive, para persegui-lo nesse capítulo 20. Os meus destaques aqui, em primeiro lugar, novamente, como eu falei na semana passada, temos aqui eventos biográficos, né, de Jeremias, eventos da sua vida particular, sendo trazidas para o seu ministério profético. Então ele tem, como vimos lá, né, no capítulo 16, ele é sem família, né, não tem filhos, não tem esposa, e nisso ele representa a sua própria profecia, né, como se ele encarnasse a profecia que ele foi ordenado por Deus a entregar ao povo. Né. Mas não é só isso não, no capítulo 17 e no 18 há menções à hostilidade dos contemporâneos dele, né, conterrâneos, né, até parentes lá que procuram matá-lo, que procuram traí-lo e tudo mais. No capítulo 20, o ataque do Pazur, né, então a liderança também do seu próprio povo, né, a liderança sacerdotal. No capítulo 20 ele também fala de traição de amigos, e no finalzinho do capítulo 20 ele lamenta por ter nascido, ou seja, sua vida se torna tão miserável que ele preferia não ter nascido. Né? Assim como Jó também declara isso, né? Preferia ter sido um aborto, não ter nascido, do que viver assim. Então, em tudo isso, nós vemos como o ministério de Jeremias afetou a sua vida particular, né? Modificando os seus planos, trazendo tristeza, trazendo traições e tudo mais, e, ao mesmo tempo, o quanto a sua vida, digamos assim, turbinou a sua pregação, né? Afinal de contas, ele não era uma pessoa só que falava, você olhava para a vida dele e você via a pregação dele ali exemplificada, tipificada, encarnada no seu dia a dia. Né? Então, certamente uma pregação muito poderosa, né? Porque ele estava ali vivendo tudo o que ele dizia. E aí nós, claro, podemos até fazer uma pequena aplicação, né? Nós também fomos comissionados com uma mensagem, né? A mensagem do Evangelho, e somos, no Novo Testamento, chamados a expressar o amor de Deus com os nossos atos, né, uns com os outros, com os incrédulos, com o mundo. Somos chamados a amar como Deus nos ama, amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, e nisso o mundo vai conhecer que nós somos dele. Né? Então, é necessário também para nós que a mensagem do Evangelho seja vivida, não apenas proclamada, mas vivida.
exemplificada, encarnada em nós, porque nisso há uma autoridade espiritual que nós não podemos negar, né? Não é possível negligenciar isso. Não podemos viver uma coisa e falar outra. As pessoas vão prestar mais atenção no que a gente vive do que naquilo que a gente fala. Se houver contradição, então as pessoas vão ignorar o que a gente está dizendo. Se houver uma aliança, né, entre o que a gente fala e o que a gente faz, então o que a gente fala vai ganhar um peso muito maior. Então é importante a gente pensar nisso. O segundo destaque que eu quero fazer é a respeito desse arrependimento de Deus. Né? No capítulo 18, 9, Deus fala assim, olha, se vocês mudarem, eu vou me arrepender do mal que eu falei que eu ia fazer. Então, se vocês se arrependerem, eu me arrependo também. E aí, é claro, né? A gente fica pensando, mas Deus muda conforme nós mudamos? Será que é assim que funciona, né? Deus vai se adaptando conforme a gente muda, né? Então, essa é uma questão bem interessante, né? E que aparece aqui na profecia de Jeremias. Agora, o próprio texto deixa claro que o arrependimento de Deus não é como o nosso, né? Em primeiro lugar, como já vimos em outros textos, né? Tudo que se fala sobre Deus tem que ser falado em palavras humanas. Senão a gente não vai entender. A gente tem que falar em palavras humanas sobre alguém que não é humano. Então sempre há essa deficiência, essa defasagem na linguagem que nós chamamos, que Calvino chamava de acomodação. Né? Deus se acomoda para falar conosco de maneira que nós possamos entender. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o próprio texto diz que o arrependimento de Deus, ele na verdade significa que Deus prometeu abençoar aqueles que andam nos seus caminhos e prometeu castigar o seu povo quando ele se desvia do seu caminho. Então, Deus está fazendo o mal para o seu povo no sentido de castigá-lo porque ele está fora dos seus caminhos. Mas se o povo se volta para os seus caminhos, Deus vai abençoá-lo. Por quê? Porque foi isso que Deus prometeu desde o início. Então, quando Deus se arrepende, não é que ele fala assim, puxa vida, olha, acho que fiz besteira. Não. Apenas está dizendo que ele vai mudar de comportamento de acordo com aquilo que ele já havia dito que faria. Abençoar os que obedecem, castigar os que desobedecem. Se você abençoar, se você obedecer, vai ser abençoado. E parei de obedecer, Deus também vai parar de abençoar. Essa é a aliança lá do Antigo Testamento, né? Então, esse arrependimento tem que ser entendido dentro desse contexto. Deus apenas está dizendo, Jeremias está apenas dizendo, Deus vai cumprir a sua promessa de dar a cada um conforme suas obras. Deus vai ser justo. Vocês não se enganem a respeito disso. Né? E, em terceiro lugar, quando a Bíblia usa esse tipo de expressões, né, a gente não pode perder o objetivo do escritor, que é exortativo, ou seja, ele quer chamar o povo a cumprir a aliança. Então, eles estão desobedecendo, estão sendo idólatras, né, e buscando independência de Deus, estão sendo castigados. E aí, então, o autor fala do arrependimento de Deus, mas na verdade ele está buscando o arrependimento do povo. Ele quer que o povo se arrependa e comece a obedecer a Deus novamente para que Deus possa abençoá-los novamente. Então, e caso contrário, eles serão definitivamente castigados, né? Que é o que representa o exílio que aconteceria ao final do ministério de Jeremias. Então, não podemos esquecer disso. A linguagem, né? A diferença do arrependimento de Deus e do nosso, e também o objetivo dessa passagem, que é exortar o povo a se arrepender e não, de fato, falar de um Deus que muda de opinião conforme o vento. Né? Não é isso. Bem, então, esses são os destaques. Continuamos lendo o livro de Jeremias, que é um livro bastante comprido, né? Durante mais 2 ou 3 semanas aí, até passarmos a outros livros proféticos. Boa leitura para vocês e até a semana que vem.